Ok, agora sim, meus irmãos, nós vamos então iniciar nosso estudo, né? Nós já começamos aí, agora nós vamos partir para o nosso estudo dessa manhã. Hoje, meus queridos, eu que vou estar aqui falando um pouquinho para vocês e eu vou querer falar hoje, o texto que eu separei para nós conversarmos um pouco são apenas 2 versículos, tá? Lá no livro de Colossenses, capítulo 1, nós vamos estudar os 2 primeiros versículos. Na verdade, eu ouvi um estudo baseado nesse texto, e aí eu quero falar com vocês hoje um pouco sobre o que eu aprendi, o que eu ouvi, e nós estarmos meditando nesses 2 versículos. Então, Colossenses capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Ok? Então, vamos lá. Eu vou estar lendo. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta, junto com nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos, que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Então, eu queria conversar com os irmãos um pouquinho nessa manhã sobre esses 2 primeiros versículos. E aí eu fui estudar um pouco sobre o livro de Colossenses, né? E fiz algumas descobertas bem interessantes, talvez alguns já saibam, mas Colossenses é um livro que até alguns estudiosos, alguns teólogos chamam ele de um tratado cristológico, porque ele é um livro que em todo momento, a todo momento, ele aponta para Jesus Cristo. Todo esse livro, todo o livro de Colossenses, ele vai sempre mostrar, o tempo todo mostrando sobre Cristo, né? E tem alguns estudiosos que chegam a dizer que é a carta mais profunda que Paulo escreveu, né? E interessante, eu não sei se vocês sabem, mas Paulo escreveu essa carta à igreja de Colossos, mas Paulo, na verdade, ele não fundou a igreja de Colossos. Ele, na verdade, nem conheceu pessoalmente, presencialmente a igreja de Colossos, né? Foi uma das poucas igrejas que não foram fundadas por Paulo, né? E a gente não sabe ao certo, na verdade, quando a cidade de Colossos ela foi fundada, mas o que a gente sabe é que ela foi uma cidade muito próspera, né, no passado, lá no tempo de Xerxes, era uma cidade extremamente de influência, uma cidade que tinha, era uma cidade de destaque da época, né? Só que Colossos tem uma história interessante, a cidade, porque ela caminhou da glória para o esquecimento, ela foi uma cidade muito rica, né? E ela caminhou da riqueza para pobreza mesmo, né? A população, o povo que vivia nessa cidade, eles experimentaram momentos de muita glória no passado. Só para vocês situarem um pouco, Colossos fica mais ou menos a 160, 190 quilômetros de Éfeso, né? E ela ficava numa região, numa das regiões mais férteis que tem no mundo. Colossos foi um grande centro de tecelagem, né? Só que lá tinha um detalhe interessante, era uma cidade que tinha muitos vulcões e era uma região, na verdade, de muitos vulcões e tinha muita tragédia natural. Tinha muito terremoto nessa região. E eram vários terremotos, que como hoje, a gente sabe hoje o efeito de um terremoto, né? Muitas vezes, aqui no Brasil a gente não tem tanto, né? Começou a ter alguma coisa, mas a gente não tem terremotos de forma expressiva. Mas a gente sabe a devastação que pode ser um terremoto. E o que aconteceu? Mais ou menos por volta de 60 anos depois de Cristo, ocorreu um terremoto muito expressivo naquela região. Se fosse hoje, gente, essa região seria a região da Turquia, só para a gente situar um pouquinho melhor. Então, ocorreu um terremoto muito expressivo. E as duas cidades em volta de Colossos, elas conseguiram se reerguer, que foi Laodiceia. Laodiceia era uma cidade bancária na época, né? Era uma cidade que tinha muitas instituições financeiras, muitos milionários moravam lá, então era uma cidade muito rica. E a cidade de Hierápolis. Hierápolis me lembra uma cidade nossa aqui da nossa região, porque lá era uma cidade que era conhecida como uma cidade de saúde, né? Pessoas do mundo todo iam lá para fazer tratamento de águas termais.
Me lembrou de Caldas Novas, né? Mas é uma comparação assim um pouco, porque ninguém vai tratar em Caldas, né? Geralmente a gente vai em Caldas pegar alguma coisa, mas ninguém vai tratar. Mas era uma cidade que as pessoas buscavam para fazer tratamento de águas termais. Essas duas cidades, com esse grande terremoto de 60 anos depois de Cristo, elas se reergueram. Agora Colossos não se reergueu. E foi justamente nessa época que Paulo escreveu a carta, né, quando Colossos já estava em declínio. Então, só para vocês se situarem um pouco de quando foi escrita essa carta, né? Então, Colossos já estava em declínio quando Paulo veio a escrever essa carta. Foi nesse momento, pós esse terremoto, as cidades vizinhas se reergueram, mas Colossos não se reergueu. Então, era uma cidade que viveu um momento de glória, mas nesse período ela estava passando, já era um momento de declínio, já tinha muita pobreza, né? Então foi nessa época, só para vocês entenderem um pouquinho do contexto, né? E como que surgiu então a igreja de Colossos se ela não foi fundada por Paulo? Paulo, na verdade, nem chegou a conhecer. Eu até estava lendo em algum comentário, não me recordo agora, mas que Paulo focava mais nos grandes centros, e aí ele disseminava, né, a obra de Cristo por seus cooperadores em centros menores, como é o caso de Colossos, né? Paulo já morava uns 3 anos, mais ou menos, em Éfeso, né? Estava pregando mais ou menos uns 3 anos o seu ministério lá em Éfeso, e aí ele conheceu Paulo, Epáfras, isso mesmo, né? Então, Epáfras, na verdade, provavelmente se converteu em Éfeso através da pregação de Paulo, né? E foi Epáfras quem levou para Colossos a pregação e plantou a igreja que nós conhecemos, para a qual Paulo escreveu essa carta. E Epáfras, e naturalmente ele foi ajudado também por Filemon, se eu não me engano, né? E aí ele plantou essa igreja. Só que o que aconteceu? Com o declínio da cidade de Colossos, pensa só, você tinha uma cidade extremamente próspera, uma cidade extremamente rica, e de repente, depois de um terremoto, ela entrou em declínio. E aí essa cidade começou a surgir começaram a se erguer várias teorias contrárias à Bíblia, falsos mestres pregando teologia, como nós temos hoje. Por isso que a carta de Colossenses é uma carta tão atual para nós no mundo de hoje. Pessoas que se levantam pregando algo contrário ao que Cristo nos ensinou, ao que Cristo pregou. E começou a haver esse problema lá na igreja de Colossos. Então, Epáfras voltou a Éfeso para conversar com Paulo e falou: olha, Paulo, a gente está começando a ter esses problemas lá. A igreja falsos mestres têm se levantado com falsas doutrinas, e isso tem, de certa forma, atingido a igreja de Cristo. E aí Paulo vem ajudar a Epáfras, e aí vem fazer toda essa construção da carta de Colossenses. Então, só para vocês entenderem, é o contexto de como foi escrito, como surgiu a carta de Colossenses. Então, Epáfras foi pedir auxílio a Paulo, para que Paulo auxiliasse nesse momento onde falsos mestres, falsas doutrinas estavam se levantando. E olha só, vamos ver aqui, versículo número 1, Paulo começa se apresentando. Por que Paulo se apresenta? Porque lembra que eu falei, Paulo não fundou essa igreja, né? Essa foi uma das poucas igrejas que Paulo não fundou. Então as pessoas de lá precisavam entender a autoridade que Paulo tinha para poder falar de Cristo e sobre Cristo. Então Paulo fala: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então ele começa se apresentando quais eram as credenciais de Paulo. Se a gente puxar um pouquinho na história e a gente lembrar, Paulo foi um grande perseguidor de crentes, né? Paulo perseguiu os crentes, e lá na estrada de Damasco, Deus tocou o coração de Paulo, e ali Paulo se converte, e ele deixa de ser um perseguidor de crentes para ser um grande pregador da palavra de Deus. E olha só que interessante, porque Paulo fala o seguinte: apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E aqui eu já faço o primeiro parênteses, né? Paulo não fez curso para ser apóstolo. Paulo não buscou um cursinho, porque hoje a gente vê muito isso no nosso meio, né? As pessoas fazem curso, as pessoas se intitulam apóstolos. Perceba que aqui Paulo é muito claro em dizer: se eu sou apóstolo de Jesus Cristo, foi pela vontade de Deus.
né? Então, foi Deus que instituiu Paulo como apóstolo de Jesus Cristo. Ele não buscou esse título. E ele começa se apresentando quem é ele, por que ele tem autoridade para escrever essa carta, por que ele tem autoridade para falar para o povo dessa igreja. E aqui é interessante porque ele continua: escreva esta carta juntamente com o nosso irmão Timóteo. E aí eu quero fazer outro parênteses, porque quando a gente observa a história de Paulo e de Pedro, a gente percebe o seguinte, que raramente essas pessoas realizaram a obra de Deus sozinhos. A maioria das vezes eles tiveram cooperadores trabalhando juntos, né? E isso a gente traz para nós hoje. Nós não conseguimos fazer a obra de Deus sozinho. Nós precisamos de cooperadores que Deus coloca no nosso caminho. Então ele coloca: escreva esta carta juntamente com o nosso irmão Timóteo. Timóteo foi um grande cooperador de Paulo, né? Durante toda a obra, Timóteo auxiliou muito Paulo. E olha só, ele continua agora no versículo 2. Para lá que minha luz está clara, está escura aqui. Aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Olha só que interessante. Ele primeiro, Paulo vai situar o seguinte: para quem eu estou falando, né? Qual a localização geológica? Paulo está falando para o povo fiel, povo santo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Aqui Paulo ele direciona, ele está falando para uma localização, por uma localização geográfica. Só que o povo de Deus, nós como povo de Deus, trazendo isso para o nosso tempo de hoje, nós estamos espalhados pelo mundo inteiro, né? Nós estamos espalhados em diferentes cidades. Só que hoje nessa aula nós estamos em Goiânia, a Ju está em Aparecida, quase Goiânia, a Samira está em Brasília, né? E depois esse vídeo, outras pessoas de outras cidades vão poder assistir. Nós estamos, porque a gente joga no site da igreja, né, na página da igreja. Então, quer dizer, hoje, o povo de Deus, nós estamos espalhados pelo mundo inteiro. A igreja de Jesus Cristo, ela está espalhada pelo mundo inteiro. Não tem mais fronteiras, né? Ela está espalhada por todo mundo. Existe sim, nós temos uma localização, né, um regional, eu em Goiânia, mas a igreja de Cristo, ela não tem fronteira. Ela está espalhada pelo mundo inteiro. E isso, meus irmãos, nos mostra o seguinte, que nenhuma força é mais poderosa do que o evangelho. O evangelho, ele nasce no coração de Deus. O evangelho, ele não nasce no coração do homem, né? O evangelho, ele procede do céu e não da terra. O evangelho, ele foi concebido na eternidade, não dentro de um limite do tempo que nós humanos somos condicionados, né? Eu vou pedir, Miriam, você pode ler para nós lá em Romanos 1,16, por favor? Só ativar o seu som. Então, Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isso. Então, gente, o evangelho, ele é algo do coração de Deus. Ele não é algo que veio do coração dos homens, ele surgiu do coração de Deus. E o evangelho é o poder para a salvação de todos aqueles que creem, né? Eu estava estudando e vi um dado, eu não sabia. Em 1917, o comunismo começou a entrar no mundo, né? E como uma das forças mais hostis ao cristianismo. E ele persistiu até a queda do Muro de Berlim, que foi em 1989. Eu também não sabia desse dado, estava estudando, né? E aí eu li algo que eu não sabia. Quer dizer, eu sabia que, naturalmente, com o comunismo, muitos cristãos foram mortos. Mas só na China, com o Mao Tse-tung, né? Ele massacrou mais ou menos 60 milhões de pessoas, né? E o que eu quero mostrar com isso? É porque, apesar de toda essa história, né, que nós temos aí, que nós sabemos pelos relatos da história sobre o comunismo ateu,
ele está quase morto. Só que o cristianismo, ele permanece vivo. O cristianismo, se a gente vê, a gente leu essa história agora, quando Epáfras vai falar com Paulo e fala assim, Paulo, ó, tem falsos mestres se levantando, tem falsas doutrinas surgindo. Nós estamos falando de uma época 60 anos depois de Cristo. Nós estamos agora em 2021 e a igreja está reunida no mundo inteiro, porque o cristianismo permanece mais vivo do que nunca. Por quê? Porque o cristianismo é obra santa, porque o cristianismo é uma obra de Deus, e ele não nasceu do coração do homem, ele nasceu do coração de Deus. Então, ao mesmo tempo que a igreja está espalhada pelo mundo todo, nós estamos unidos em Cristo. Paulo fala lá, ele inicia o versículo 2 dizendo o seguinte, aos irmãos fiéis em Cristo. O que significa estar em Cristo? Estar em Cristo é dizer que nós estamos unidos a Cristo, que nós estamos em um relacionamento, o relacionamento mais profundo que um ser humano pode ter é o relacionamento com Cristo. É o relacionamento que nós temos com Cristo. Nós estamos em Cristo, nós pertencemos a Cristo. E Paulo fala, na verdade, no livro de João, nos faz lembrar do livro de João 15:4, eu vou ler, onde diz o seguinte, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Né? Então, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nós pertencemos a Jesus, nós pertencemos a Deus, né? E é por isso que nós somos santos. Porque nós somos fiéis, é o que Paulo está dizendo. Por estarmos em Cristo Jesus, nós somos separados por Deus. Nós somos tirados do império da treva. Nós somos pecadores, mas nós somos santos. Enquanto pecadores, nós somos separados por Cristo. Nós somos fiéis, nós somos crentes, nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E olha só que lindo que Paulo coloca aqui no versículo 1, no capítulo 1, no final do versículo 2, que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Gente, olha o quanto isso é maravilhoso. Aos santos e fiéis, irmãos em Cristo em Colossos, deseja graça e paz. O que eu quero falar para vocês? Que no meio de tudo que nós estamos vivendo hoje, pandemia, problemas financeiros que têm surgido, problemas, uma briga gigante na política e que entrou no meio da igreja, que hoje está até chato você entrar nas redes sociais, porque é só briga, briga, briga. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, não existe nada que eu ou você precise mais do que graça e paz. Mais do que graça e paz. Nós precisamos da graça que vai nos lembrar que nós somos perdoados. Nós precisamos da graça que nos perdoa. Muitas vezes nós somos tentados a pensar que Deus está nos castigando, né? Quantas pessoas não têm falado que a pandemia nada mais é do que um castigo de Deus? Quantas vezes a pessoa passa por uma enfermidade e alguém chega e fala, olha, você está doente porque Deus está te castigando de algo. Ou você está com um problema financeiro porque Deus está te castigando de algo. E eu digo o seguinte, se você tem Jesus Cristo, não tem castigo de Deus para você. Não tem ira de Deus para você. Porque você está em Jesus Cristo. Porque você recebeu toda a graça de Deus. Graça que vai te lembrar o seguinte, que apesar das dificuldades, por maiores que elas sejam, por tão grandes elas possam ser, Deus não está nos punindo, Deus não está castigando. Sabe por quê? Porque todo castigo, toda ira que ele queria derramar sobre mim e sobre você, ele derramou sobre Jesus Cristo na cruz. Ele derramou em nós graça. Deus nos deu graça e paz. Deus está no controle de tudo. Deus não nos tem como seus inimigos. Nós temos paz com Deus. Nós não podemos deixar que os nossos pecados de hoje nos atormentem, pois mesmo estando em pecado, mesmo nós pecamos, porque nós pecamos, nós estamos em Jesus Cristo. E por isso nós temos que continuar sentindo paz.
Paulo diz o seguinte: graça e paz da parte de quem? Da parte de quem que Paulo está dizendo? E aí ele vai completar: da parte de Deus, nosso Pai. Nós temos um pai amoroso, nós temos um pai que cuida de nós, que cuida de mim, que cuida de você. Lá em Mateus, eu vou ler aqui para vocês, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 9, diz o seguinte: respondam, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, vocês são maus. Portanto, vocês que são maus sabem dar bons presentes a seu filho. Quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Ou seja, se pedir um peixe, se você pedir um peixe, você lhe dará uma cobra. Muitas vezes, às vezes a gente está passando por algum momento, por alguma situação na nossa vida, que a gente tem a sensação que Deus pode estar nos dando pedra e cobra. Mas isso não é verdade, porque Deus é o nosso Pai. E como Pai, Ele vai nos dar pão e peixe. Deus cuida de nós, Ele é um Pai amoroso. Eu li um comentarista, e agora eu não lembro qual, porque para preparar eu li vários, mas ele cita o seguinte, que ele cita que na época que Jesus foi tentado no deserto por Satanás, Satanás muitas vezes ali, ele queria transparecer para Jesus que ele poderia ser um pai melhor, poderia ser um pai melhor que Deus. E muitas vezes a gente vive essa tentação com Satanás hoje, né, com as coisas do mundo, com aquilo que ele nos oferta, muitas vezes ele vai estar querendo demonstrar que ele pode ser um pai melhor. Mas aí Paulo vem nos exortar aí em Colossenses, falando o seguinte, nos lembrando que nós temos um pai amoroso que derrama graça e paz, né? Bom, e é por meio de Jesus Cristo que nós experimentamos essa graça e essa paz que Deus derrama para nós. E eu queria o seguinte, meus queridos, para a gente já concluir o nosso estudo dessa manhã. Muitas vezes a gente pode estar passando por dificuldade, podemos estar passando por algum sofrimento no nosso dia a dia. Nessa pandemia, todos nós temos sofrido por uma ou outra situação, alguns com problemas financeiros, outros com problema de doença, além da pandemia, eu não sei, mas Deus derrama graça e paz sobre a vida de vocês. Hoje é domingo, é o dia que nós iniciamos a nossa semana, e eu queria que nessa semana, duas perguntas que eu já vou contar a resposta para vocês ficassem na mente de vocês. A primeira é, quem é Deus? Quem é Deus? E a resposta é, Deus é nosso Pai. E eu queria que vocês guardassem isso durante a semana. E a segunda pergunta é, o que Deus faz por nós? E eu já vou dar a resposta. Ele derrama graça e paz. Em Cristo Jesus, derrama graça e paz para aqueles que ele chamam de seu povo santo e fiel. Então, eu queria que vocês gravassem essas duas perguntas e meditassem durante a semana nas duas perguntas e nas duas respostas. Quem é Deus e o que ele faz por você? E que isso possa servir ao nosso coração de consolo, de conforto, de alegria, porque a gente tem uma esperança muito maior, né? Por isso que eu achei dois versículos, a introdução de Colossenses, algo tão rico para nós, o nosso dia de hoje, uma carta que fala tanto ao nosso dia de hoje. E eu queria encerrar o nosso estudo com uma oração, que na verdade eu vou ler essa oração e vou deixar a dica para vocês. Tem um livro, chama, deixa eu ver aqui, dá para ver melhor, né? Não sei se está dando reflexo. O Vale da Visão. Esse livro aqui nada mais é, gente, do que uma coletânea de orações puritanas. Eles pegaram as orações dos puritanos, traduziram para diversos idiomas, entre elas o português, e fizeram uma coletânea. Então, são orações dos puritanos. E eu queria encerrar o estudo com uma oração. Eu vou ler essa oração, nós vamos estar orando com essa oração, porque eu acho que tem muito a ver com esse estudo. São diversas orações, para quem gostar é bem interessante. Então, a oração chama... Peraí, estou na página errada. Cristo é tudo. Então, meus irmãos, vamos orar e eu vou encerrar o estudo com essa oração. Ó amantíssimo, que eu possa ler sobre como o teu coração se consumiu por mim, na manjedoura do teu nascimento, no jardim da tua agonia, na cruz do teu sofrimento, na sepultura da tua ressurreição, no céu da tua intercessão. Encorajado por estes pensamentos, desafio meu adversário,
Calco aos pés suas tentações, resisto às suas ciladas, renuncio ao mundo, sou valente pela verdade. Aprofunda em mim a consciência do meu santo relacionamento contigo como noivo espiritual, o mesmo como Javé, amigo de pecadores. Penso na tua glória e na minha vileza, na tua majestade e na minha maldade, na tua beleza e na minha deformidade, na tua pureza e na minha imundícia, na tua justiça e na minha iniquidade. Amaste-me de forma infinita e imutável, que eu possa amar-te como sou amado. Deste a ti mesmo por mim, que eu possa doar-me a ti. Morreste por mim, que eu possa viver para ti. A cada instante de meu tempo, a cada movimento de minha mente, a cada batida de meu coração, que eu nunca flerte com o mundo e suas seduções, mas ande ao teu lado, ouvindo a tua voz, vestido com tuas graças e adornado com tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amém, né? Ah, peraí, deixa eu só desligar a câmera.